Hoje vamos ver um curso completo de estruturas de dados e algoritmos resumido para entrevistas. Eu vou te explicar BigO, vou te explicar as principais estruturas de dados, né, as que mais são cobradas em entrevistas, arrays, linked lists, árvores binárias, filas, hash maps, e a gente vai resolver também 2 exercícios muito comuns em entrevistas de emprego. Por que eu tô trazendo, né, um curso resumido para vocês, de forma gratuita aqui no YouTube? Bom, como quase todos vocês devem saber, muitos de vocês até possivelmente já compraram esse curso, a gente tem um curso pago de estruturas de dados e algoritmos e LeetCode. Muita gente me conheceu aqui pelo YouTube, né, e as pessoas vieram a comprar esse curso, e o feedback tem sido muito, muito bom. Aqui na tela você tá vendo alguns dos feedbacks que a gente obteve nesse curso. É bastante coisa, tá, gente? Bastante coisa. Mas eu achei que dava pra melhorar um pouco mais. Então a gente leu os comentários na plataforma do curso, li todos os feedbacks pra entender onde é que estavam as dúvidas das pessoas, o que tava difícil, o que as pessoas queriam mais profundidade. E com base nisso eu gravei 20 aulas novas que vão ser adicionadas aqui no curso. Além de lançar um sistema de renovação pra quem comprou o curso há quase um ano poder renovar o seu acesso por mais tempo e ter acesso a todas essas aulas novas também. Então se você quiser o curso de estrutura de dados e algoritmos completo, eu não sei quão longo vai ficar esse vídeo, tá? Mas o curso completo deve ter aproximadamente 10 horas agora com as aulas novas, talvez 11. O link vai estar na descrição e eu recomendo que você compre agora porque a gente vai subir o preço desse curso. A gente não sobe faz mais de um ano e agora com todo esse esforço adicional de gravar todas as aulas novas, daqui um mês da data de lançamento desse vídeo a gente vai estar subindo o preço. O link pro curso vai estar na descrição. Agora, no momento de lançamento desse vídeo, ainda tá no preço antigo, tá? Se você comprar 2 meses depois de lançar o vídeo, vai estar com o preço mais alto e você vai ter acesso a todas as aulas novas. Não lembro se são 20 ou 22 aulas novas que eu gravei, é muita coisa. Sim, você vai ter acesso a todas essas aulas pelo mesmo preço antigo de quando o curso era bem menor e bem menos completo, tá bom? Todo mundo que entrou no curso antigamente também vai ter acesso a todas essas aulas novas, tá? E quem comprou o curso faz muito tempo e não tem mais acesso, a gente vai te mandar um e-mail ou um WhatsApp ou algo nesse sentido, se você quiser fazer a renovação e estender o seu acesso ao curso e ter acesso a todas essas aulas novas por um precinho muito, muito, muito pequeno. Vamos lá. A gente vai passar por tudo isso daqui, né? Não sei exatamente quanto tempo que vai dar, não me planejei com relação ao tempo. Se durante a gravação forem surgindo tópicos que eu acho relevantes, a gente vai alongando. Vamos começar com BigO Notation. BigO é onde muitos devs falham. Por quê? Muita gente acha, quer dizer, das poucas pessoas que conhecem BigO Notation, muitas pessoas acham que é sobre performance. BigO Notation não fala sobre performance. Se eu tiver que resumir BigO Notation em assim, uma frase, uma síntese do que é BigO Notation, é o seguinte: quão bem o meu algoritmo escala em proporção ao input. Nota, escala. Foco na palavra escala. Por que escala? Se você olhar 2 funções que têm BigOs diferentes, mesmo uma função que escala melhor, pode ser que em algum determinado momento ela seja mais lenta. Como assim? Aqui embaixo a gente tem o eixo do input, aqui a gente tem o eixo do tempo. A gente vai falar sobre alguns tipos de BigO diferentes, tá? A gente vai falar sobre odd1, vamos falar sobre odd-n, log n, odd-n ao quadrado e eu acho que odd-n log n vale a pena falar também nesse curso resumido. Não vale a pena falar de tudo. Existem mais, tá? Existem mais notações BigO. A gente vai explicar todas essas aqui porque essas são as principais. O resto eu vou ignorar, tá? Enfim, um algoritmo que tem odd1 significa que ele tende a ter o mesmo tempo, independente do tamanho do input. Então imagina que o tempo que o seu algoritmo demora para executar é, tipo assim, 10 segundos, tá? Ele demora 10 segundos. O algoritmo que é odd1, ele vai demorar sempre 10 segundos, independente do tamanho do input. Mais ou menos 10 segundos, tá? Não precisa ser tão determinístico assim, mas enfim. Você pode ter um algoritmo que para inputs pequenos é mais rápido, só que para inputs grandes é mais lento. Por exemplo, você pode ter um algoritmo odd-n. Odd-n, ele escala na exata mesma proporção do input. Ou seja, se o input é minúsculo, ele vai ser muito rápido. Se o input é gigantesco, ele vai ser muito lento. Então você pode ter um gráfico de uma função que escala em odd-n, que seja assim. Conforme o input aumenta, o tempo da função aumenta. Vamos imaginar que aqui é 2 segundos, tá? Só que nota, para inputs muito pequenos, né? Toda essa área aqui do gráfico, a função odd-n, que em teoria é pior, para toda essa área desse gráfico aqui, tá? Para todos os inputs pequenos, ela vai ser mais rápida do que a odd1, que em teoria é melhor. Então, nota, a gente não tá falando sobre a performance cravada do algoritmo, a gente tá falando sobre como ele escala. Odd-n, ele tende a ficar mais lento com inputs maiores. Odd-n ao quadrado, ele tende a ficar quadraticamente mais lento, então ele vai ficar mais lento muito antes. É
importante a gente entender, então, que Big O Annotation não diz respeito ao quão rápido o seu algoritmo vai ser, o quão lento o seu algoritmo vai ser. Ela diz respeito ao quanto a performance vai degradar conforme eu aumento o tamanho do meu input. Se tá muito complicado pra você, vamos tentar simplificar aqui, né? O que é um algoritmo, o que é um input? Um algoritmo é o seguinte, tem aqui uma função, né? Def maior, vai encontrar o maior número dentro de um array. Então a gente tem aqui array, é um parâmetro que recebe nessa função. Eu vou querer encontrar o maior número dentro desse array, né? Como é que eu encontro o maior número dentro desse array? Eu vou ter provavelmente uma variável, né? Maior é igual a menos infinito, né? E aí todo número que a gente vê que for maior do que o maior, a gente vai atualizando o maior. Então você faz for n in array para cada um dos números aqui. Maior vai ser igual ao máximo entre maior e array. Aí lá no final da sua função você dá um return maior. Pronto. Encontrei o maior elemento dentro de um array, né? Por que eu tô falando disso? Quando o meu algoritmo escala em proporção ao input, o que é o input desse algoritmo? O input é o array. Dependendo do tamanho desse array, né? Se esse array tiver um elemento, essa parte aqui do algoritmo vai ser muito rápida, porque o for loop, ele vai checar apenas um elemento no array. Se o meu input tiver 1 milhão de elementos, essa linha aqui, ó, essas duas linhas aqui, na verdade, vão executar 1 milhão de vezes. Então, né, se meu algoritmo demora, tipo assim, 2 segundos para um array que tem, sei lá, 10 elementos, ele vai demorar muito mais, né? A gente pode considerar que essa parte aqui do algoritmo, ela é basicamente instantânea, essa parte aqui do algoritmo, ela é basicamente instantânea também. Se ele demora 2 segundos para percorrer 10 elementos, ele vai demorar 20 segundos para percorrer 100, ele vai demorar 200 segundos para percorrer 1000. Lógico, eu tô simplificando bastante aqui, né? Existem otimizações que o compilador pode fazer, blá blá blá, o algoritmo tem um custo fixo inicial, tem um custo de setar ali as coisas, não estamos falando nada disso, tá? Estamos fazendo uma simplificação meio grotesca aqui, só para ilustrar o ponto do que é O de N. Ou seja, aonde que eu tô querendo chegar aqui? Vamos adicionar mais um termo aqui na nossa explicação. Existe complexidade temporal, que diz respeito ao tempo, e complexidade espacial, que diz respeito ao espaço, diz respeito à memória. Primeiro, a gente vai conversar sobre complexidade temporal, tá? Que é o mais cobrado, é o mais importante, depois a gente vai falar uma palavrinha sobre complexidade espacial. Mas tudo que a gente tá falando agora diz respeito à complexidade temporal. Qual a complexidade temporal desse algoritmo que a gente acabou de montar aqui, que eu acabei de te mostrar? Bom, ele escala na exata mesma proporção que o input. Se ele escala na exata mesma proporção que o input, né? Ele é O de N. O de N, mesma proporção. Você pode imaginar N aqui como sendo o input. Então, se meu input for 1000 vezes maior, O tende a escalar, né, na proporção de 1000 aqui. Essa é a ideia. Eu tava contrastando O de N com O de 1, tá? O de 1, que eu falei aqui, né? Lembra do gráficozinho aqui? O de 1, o tempo, ele é constante independente do input. Independente do tamanho do input. Vamos pegar essa mesma função, def maior, e vamos alterar. Eu não quero mais encontrar o maior elemento do meu array. Eu quero encontrar o primeiro elemento do meu array. Como que eu encontro o primeiro elemento do meu array? Você vem aqui, muito simples, né? Você faz aqui, array. Dependendo da sua linguagem, se for indexada a 1 ou se for indexada a 0, você vai retornar aqui o primeiro elemento e acabou o algoritmo, tá? Eu te pergunto, se o meu array tiver um elemento, ele vai demorar X tempo, né? Eu tenho um elemento aqui, eu vou demorar X tempo. Se eu tiver 10 elementos, quanto tempo vai demorar? Pô, você tem um array aqui, né? O seu array pode ter 10 elementos. 2, 3, 4, 5, 6, né? 10 elementos aqui. Só que a gente tá apenas buscando o primeiro elemento do nosso array, né? A gente tá só abrindo isso daqui. A gente não tá fazendo nada, absolutamente nada tá sendo feito com o resto do array. Se eu demorei X tempo para encontrar o primeiro elemento quando eu tinha um único elemento, eu demoro o mesmo X tempo para encontrar o primeiro elemento, né? O tempo não muda. Se eu tiver 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão de elementos no meu array, o tempo não muda. O tempo permanece o mesmo. Logo, essa função aqui, ela escala em O de 1. Ela tende a ter o mesmo tempo independente do tamanho do input que eu passar. Entre O de 1 e O de N, existe uma função que é um pouco mais incomum, tá? Que é O log de N. Pra gente não perder tanto tempo aqui, eu vou simplificar O log de N, né? Ela é mais rápida que tempo constante. Mais rápida não, né? Perdão, a gente acabou de falar que não é mais rápida. Ela escala melhor, escala pior do que tempo constante e escala melhor do que tempo linear. O de N também é conhecido como tempo linear, O de 1 também é conhecido como tempo constante, O log de N é conhecido como tempo logarítmico. Esse aqui é um curso resumido, eu não vou conseguir explicar tudo com profundidade. Se você quiser profundidade, a gente tem o curso completo, mas eu consigo te dar um exemplo aqui, tá? A função mais conhecida que escala em tempo logarítmico é uma busca binária. O que é uma busca binária? Quando você tem um array ordenado,
e você quer encontrar um elemento dentro desse array. Por exemplo, eu quero encontrar o elemento 3 dentro desse meu array aqui, tá? O que minha busca vai fazer? Eu vou começar pelo meio do meu array, né? Então, o meio do meu array pode ser aqui o 5, por exemplo. Começar pelo meio do meu array e eu vou ver. 3 é maior ou menor do que 5? Cara, 3 é menor do que 5, né? Então, toda essa parte da direita aqui vai pro lixo. A gente não vai precisar percorrer o array inteiro. A gente não vai precisar percorrer, ODN não precisa percorrer o array inteiro. A gente não vai precisar percorrer também nem metade do array. Sabe por quê? Quando a gente olhar aqui, né, na metade de novo, a metade vai acertar, né? A gente vai acertar que é o 3. Mas se não fosse o 3, se fosse, por exemplo, 1, vamos imaginar que a gente quer encontrar o 1, tá? Então a gente olha aqui, né? 3, não é o 3, é menor do que o 3, então tá pra esquerda. Olha lá, né? Olha na metade do array de novo, como um array de 2 elementos não tem metade. Na sorte, a gente vai cair ou no 1 ou no 2. Então, 1 aqui encontra em apenas 3 passos, eu encontrei o exato número que eu estava procurando. O log de n, eu descarto, a cada iteração, eu descarto metade do input, tá? Cada checagem que eu faço, eu descarto metade do input. Isso é uma operação logarítmica. Não necessariamente precisa ser metade, tá? Pode ser 30%, 80%, enfim, ele tem que se comportar numa escala logarítmica. Eu não vou conseguir explicar em detalhes, assim como eu não vou ter tempo aqui para explicar em detalhes O de n log n. Mas para uma entrevista, isso que eu tô te explicando agora é o suficiente, tá? Costuma ser o suficiente. Ninguém geralmente quer saber nos detalhes. Decorou que, ó, log de n é busca binária, tá bom? Grava esse nome. Busca binária, em inglês binary search. Você tá muito bem, você já tá na frente da maioria das pessoas. O de n log n, complexidade linear logarítmica. O que é uma complexidade linear logarítmica? Não vou conseguir explicar com detalhes também. Me perdoa, mas é o seguinte. Quando você pensar num algoritmo de ordenação, um algoritmo ponto sort, como por exemplo, quicksort, merge sort, ou quase qualquer algoritmo de ordenação padrão da sua linguagem, né? Se você pegar Python aqui, você tiver um array, e você der array.sort, esse ponto sort aqui é O de n log n, tá? Quicksort e merge sort são dois algoritmos de ordenação mais populares, né? No caso do Python, usa o tal do team sort, que é meio que um misto desses dois aqui, e ele é linear logarítmico. Ele escala pior do que O de n, mas ele escala melhor do que O de n ao quadrado, que vai ser o nosso último aqui. O que é O de n ao quadrado? Se eu aumento um pouco o meu input, o algoritmo aumenta numa proporção quadrática do meu input, né? Como assim? Cara, pensou em O de n ao quadrado, pensou em loop dentro de loop. Imagina você tem o seguinte, né? For e inar, aí embaixo desse for você tem um for j inar. Quantas iterações você vai ter? Vamos contar? Se você tem aqui um array que é assim, ó, 1 e 2, né? Quais combinações que você vai ter aqui embaixo? 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. 4 combinações. Aqui você tem 2 inputs, aqui você tem 4 combinações. Se você tiver 3 elementos dentro do seu array, né? Você vai ter 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Passou para 9, né? O quadrado do input. Ele escala em proporção ao quadrado do input. Esse tipo de algoritmo escala tenebrosamente mal, tá? Tem algoritmos piores? Tem algoritmos piores. Tem fatorial e tal. Tem um monte de coisa aqui. Tem ao cubo, que é pior ainda. Mas pensou em O de n log n, pensou em loop dentro de loop. Vai escalar quadrado do input. Então, compreendido o que é complexidade temporal, o que é Big O Notation? Isso aí, se você tiver uma entrevista de Elite Code, né, que são bem comuns, se você tiver uma entrevista técnica, você tem que saber disso aqui. Você tem que conseguir explicar isso aqui que eu acabei de te explicar. A gente tem também outra aula gratuita aqui no canal, mais longa que essa, falando só sobre Big O Notation. Se você quiser, o link pra aula de Big O Notation gratuito vai estar aqui na descrição também. A gente gravou muita coisa, cara. A gente tem muita coisa gravada. Falar então sobre complexidade espacial. Falamos sobre complexidade temporal. Vamos falar sobre complexidade espacial. Complexidade espacial diz respeito à memória, diz respeito ao quanto de memória nova você vai alocar no seu algoritmo. Memória nova. Como assim? Se você tem um algoritmo que faz o seguinte, né? For i inar, for j inar, né? E aqui ele faz alguma continha, sei lá, x igual a max de i e j, né? O maior elemento, enfim, tanto faz. A complexidade temporal desse algoritmo é O de n ao quadrado. Mas a complexidade espacial, a gente quer saber o quanto de memória nova ele vai alocar em relação ao input. O que ele tá alocando aqui de memória? Ele tá alocando uma variável i, ele tá alocando uma variável j, ele tá alocando uma variável x. Ele tá alocando 3 variáveis, né? 3 valores estão sendo alocados aqui em memória. Se a gente souber o tamanho, vamos chutar aqui, que isso aqui são números inteiros, né? Cada um tem 32 bits. Pô, a gente tá alocando aqui 96 bits de memória, tá? Se eu aumentar o meu array, e o meu array for tamanho de 1 trilhão, eu tô aumentando o número de variáveis novas que eu aloco? Não. Eu tô alocando mais do que 96 bits? Talvez, tá? Vamos dar o braço a torcer. Talvez internamente aqui em Python, nesse for loop, eu esteja alocando algo um pouco mais do que 96 bits. Precisamos dar esse braço aqui a torcer. Se o meu array for 1 milhão de elementos, talvez aloque um pouquinho mais. Mas não vai escalar em proporção logarítmica, não vai escalar em proporção linear, vai ser meio
meio constante. Então, a complexidade espacial da memória que eu aloco para esse algoritmo aqui, ela é constante, porque eu não preciso alocar mais memória se meu input for maior. Vamos alterar um pouco esse algoritmo aqui. Vamos fazer aqui, ó, for i in array. Eu vou ter aqui new array, que eu instanciei lá anteriormente, né? Imagina que eu instanciei isso daqui lá antes. Eu vou ter um new array.append i. Agora, né, para cada novo elemento no array, eu tô alocando na memória também um novo elemento. Não é mais O de 1, é O de n. Enfim, complexidade espacial é isso que você precisa saber, tá? Existem as outras complexidades espaciais também, além de log de n, além de n log n, além de n ao quadrado? Existem. Existem as complexidades espaciais aqui. Todas essas aqui existem mais. Mas, novamente, quero te explicar o conceito. Te expliquei o que isso aqui significa. Eu acho que você deve conseguir entender por conta própria. A gente não tem tanto tempo assim. Me perdoa por não conseguir explicar isso com uma profundidade gigantesca. Entendido Big O Notation? Parte mais importante. Eu diria até que a parte mais complexa foi entendida, tá? Agora a gente vai ver 3 coisas fáceis. A gente vai ver array, linked list e queue agora, que são coisas bem fáceis de se entender. Então, você teve uma parte difícil, agora a gente vai ver uma parte um pouco mais fácil. Vamos falar sobre array. Cara, eu já gravei todas essas aulas. Também na descrição tem uma aula gratuita só sobre array, se você quiser ver nos mínimos detalhes. Mas vamos lá. Primeira coisa pra gente entender de array é que array é uma palavra muito sobrecarregada. Ela é usada pra significar coisas muito diferentes em contextos muito diferentes. Como assim? Se você tiver const array em JavaScript, igual isso daqui, ó. Imagina que isso daqui é JavaScript, tá? Isso daqui é JS. Esse array aqui, entre aspas, em JavaScript, na verdade é o que o Python vai chamar de uma lista, né? Então se você tiver x igual isso daqui no Python, isso daqui vai ser uma lista em Python, e esse tipo de array aqui é o que a gente não vai estar necessariamente falando no curso aqui. Por quê? Eu tenho que explicar isso, que as linguagens, todo mundo usa o nome array para significar o que eles querem que signifique, tá? Esse aqui, esse primeiro tipo de array, esse tipo de array de JavaScript, de Python, que você pode aumentar e diminuir o tamanho do array. A gente pode chamar isso aqui de array dinâmico, a gente pode chamar isso aqui de lista, a gente pode chamar isso aqui de vector ou vetor, você pode até chamar isso aqui de gambiarra se você quiser. O que você precisa saber sobre esse tipo de array aqui, né, o array JavaScript? Você precisa saber, decora isso aqui. É o seguinte, ele é um objeto super complexo. Ah, a gente também pode, perdão, tem outro nome, né, array esparso. Ele é um objeto super complexo, que dentro dele vão ter arrays densos, mapas, arrays esparsos, vai ter um monte de coisa dentro desse objeto complexo. O array em JavaScript, ele é um objeto. Ele não é, assim, digamos, uma estrutura de dados primordial, primária, de baixo nível. Ele é algo de mais alto nível. O array que a gente vai estudar hoje é o array de Rust. Ele é o array de mais baixo nível. Ele é o que a gente vai chamar de um array denso, array estático, tá? Se você abrir um livro de estrutura de dados e algoritmos da década de 70 e tiver escrito array, é sobre esse array aqui que a gente tá falando, tá? Bom, em Rust, para inicializar um array, você precisa definir tudo isso daqui, ó. Inicializou seu array em Rust, let numbers, você precisa definir o número de elementos que cabem nesse array, e você precisa definir o tamanho desses elementos, né? Cada um aqui é um integer e é signed, um integer com bit de sinal de 32 bits, e o seu array vai ter 5 elementos. Em Rust você é obrigado a definir isso. Por quê? Imagina que aqui você tem a memória do seu computador, né? Você tem aqui a memória dentro do seu computador, o seu programa. Vão ter coisas que já vão estar ocupando espaços na memória do seu computador. Então, né, você tem isso aqui que vai estar ocupando aqui, esse espaço aqui que vão estar ocupados também. De repente, aqui embaixo vai estar ocupado, aqui vai estar ocupado, tá? Aí você chegou aqui e falou, cara, eu quero alocar um array com 5 espaços na memória. Pô, fechou, o Rust vai alocar isso aqui pra você, ó. 5 espaços na memória, vai armazenar aqui o seu 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Detalhe a se notar, que o array, ele é um espaço contíguo na memória que pode ser interpretado de maneiras diferentes, tá? Eu explico isso em mais detalhes na aula de array, mas o que você precisa entender, né? Bom, Rust sabe que aqui a gente desenhou, a gente tá imaginando que cada uma dessas linhas tem 32 bits, tá? Essas linhas, elas não existem na sua memória. Sua memória não tá cheio de linhazinha dizendo o que é 32 e o que é 32 bits. Se você quiser pegar esse mesmo array aqui e interpretar como elementos de, sei lá, 64 bits, a nossa linha imaginária vai ficar aqui agora, ó. Vai ficar aqui e vai ficar aqui. Você interpretou o mesmo espaço na memória como sendo números diferentes. Agora não vai ser mais 1 e 2, vai ser outro número lá diferentão. Por que é importante ressaltar isso daqui? Que, cara, quando você sabe exatamente qual o tamanho de cada um dos elementos, e você sabe onde que o array começa, você consegue saber qual a posição de cada um dos elementos, né? Tipo, o nosso array, na prática, na memória mesmo, vai estar tipo assim, ó, um monte de 0, aí 1, aí um monte de 0, aí 1, 0, aí um monte de 0, aí 1, 1, aí um monte de 0, aí 1, 0, 0,
aí um monte de 0, enfim, entendeu? Só que como a gente sabe o tamanho de cada elemento, a gente sabe, cara, se eu quiser encontrar, tipo, o quarto elemento do meu array, só o que eu preciso fazer é percorrer, tipo assim, 32 vezes 3, né? Eu vou pular os 3 primeiros elementos, e aí eu vou encontrar onde que começa o meu quarto elemento. Ó, o meu quarto elemento vai começar na memória aqui, ó. Então todos esses 32 bits aqui vão ser o meu quarto elemento. Como você não precisa percorrer elemento por elemento, né? Sabendo o tamanho de um elemento e sabendo qual o índice dele, você consegue encontrar esse elemento de maneira instantânea. Você consegue acessar, não instantânea, vai, mas bem rápido. Você consegue acessar em tempo constante os elementos de array. Então, a busca dentro de um array, ela é a busca não, perdão. O pegar um elemento cujo índice, cuja posição é conhecida, ela é odd 1, tá? É muito rápido e não muda independente do tamanho do array. Qual que é o detalhe desse notado do array, né? Você percebe que eu determinei que meu array tem 5 elementos em Rust. E se eu quiser adicionar um 6º elemento nesse array? Cara, eu não sei como é que tá a memória do meu computador. Eu não sei se tem espaço à direita pra eu adicionar esse elemento aqui. Eu posso ter, de repente, até cacheado esse array, jogado ele em cache. Eu posso ter jogado em cache L1 do meu processador. Eu não sei o quão complexo vai ser adicionar um elemento novo. Então Rust não deixa eu adicionar um elemento novo. Se eu quiser adicionar um elemento novo nesse array, talvez eu seja obrigado a encontrar um espaço na memória inteiro novo para esse array. Então, no caso de array de Rust, não dá. Se for para adicionar um elemento no array, talvez eu precise criar um array novo. A complexidade de se criar um array novo é odd n. E isso aqui foi um array, uma estrutura excelente, bastante utilizada. Vamos agora para próxima estrutura, linked lists. Linked list vem para corrigir aí um pouco das dificuldades do array, né? Ela vem para ser uma estrutura um pouco mais dinâmica. Tradicionalmente falando, numa linked list, você vai ter um ponteiro que vai apontar para head, que é a cabeça da nossa linked list. Você vai ter um nodo, você vai ter ponteiros apontando para a próxima, e você vai ter um ponteiro apontando para o fim dessa linked list, apontando para o rabo, né? Tail da nossa linked list. Cada nodo, então anota aí, tá? Presta atenção em mim. Todas as palavras vão ser importantes daqui 3 minutos. Cada node vai conter dentro de si um valor e vai conter dentro de si um ponteiro apontando para next. Então, meu node aqui vai ter um valor 3, por exemplo. Essa setinha aqui representa o ponteiro que aponta para next. Cada node tem um valor que aponta para next. Qual que é a vantagem de uma linked list? Como eu tenho um ponteiro que aponta para next, eu posso inicializar um elemento aqui na memória, né? Ah, eu quero adicionar um item lá no final da minha linked list. Bom, eu sei onde está o final, porque eu tenho um ponteiro apontando para tail. Eu não preciso mover nada em memória. Eu posso só colocar, né, dentro aqui da minha linked list, né, qual que vai ser o próximo. Então eu posso colocar aqui, ó, next vai ser igual ao espaço da memória tal, o espaço da memória é esse aqui. E isso vai me dizer que o próximo elemento vai tá aqui assim, ó. O próximo elemento vai ter uma seta aqui apontando para o próximo elemento. Eu posso colocar eles em qualquer lugar na memória, porque dentro de cada um sempre vai ter um ponteiro apontando para o próximo. Aí eu consigo, né, ir preenchendo o espaço assim, sem me preocupar se tem algo próximo a ele ou não, né? Legal, muito bacana. Então, uma inserção numa linked list, tanto no head quanto no tail, a inserção, né, adicionar novos elementos, ela é odd 1. Ela é bem rápida, porque eu sempre sei onde está meu head, eu sempre sei onde está meu tail, eu sempre consigo inserir um elemento novo. O problema é que encontrar um elemento dentro de uma linked list, né, mesmo que eu saiba em qual posição da linked list ele tá, tipo assim, eu quero buscar o terceiro elemento da linked list, né? O que você precisa fazer? Eu não tenho um ponteiro apontando para isso daqui. Eu só sei onde está meu head e eu só sei onde está meu tail. O computador pode ter armazenado o terceiro elemento em qualquer lugar na memória. Ele não tá necessariamente do lado do meu head. Aí, cara, você vai ter que percorrer, né? Primeiro elemento, ponto .next, encontrei o segundo elemento, ponto .next, encontrei o terceiro. A busca, então, por um elemento, ela é em odd n. Essa é a diferença de uma linked list para um array. O array busca em odd 1, mas ele geralmente não insere. A linked list, ela insere em odd 1, mas ela busca em odd n. Por que eu falei que era importante você decorar isso aqui, ó? Node, val, next. Para eu desmistificar um pouco a complexidade disso aqui. É bem simples, tá? Abriu aqui uma shell em Python, sua linked list vai ter class node. Esse node, ele vai receber aqui, né, no init, vai receber val e vai receber next. Ele vai fazer self.val é igual a val, self.next igual a next. Ele vai ter duas variáveis, tá? Val, que a gente pode, se quiser setar, definir que é um número inteiro. Next, que é um ponteiro que aponta para outro node. Simples assim. Como é que você faz para inicializar uma linked list? Inicializa o head aqui, né? Você vai ter node, vai receber um. Aí eu quero que o meu head.next aponte para outro elemento. Head.next. Eu vou inicializar então outro node, que vai receber o elemento 2. Claro, se eu fosse escrever uma linked list de verdade, ali ia ter um head, ia ter um tail, ia estar mais bem definido aqui, mas enfim, né? Head.next.next node 3, tá?
tá? Só pra gente ver um exemplo aqui, né? Então eu criei efetivamente isso daqui, ó, head.next, head.next.next. Eu criei efetivamente 3 nodos de uma linked list que estão linkados. E eu posso percorrer eles aqui, ó. Posso escrever aqui rapidinho um loopzinho pra percorrer esse linked list inteira. Se a gente rodar isso daqui, deu errado porque esse aqui é required, né? None aqui, ó. Pronto, agora sim, se a gente percorrer, a gente tem aqui, ó, nossa linked list. 1 aponta pra 2, aponta pra 3, aponta pra none no final. Essa é a nossa linked list. Tá efetivamente criada, cara. É claro, uma linked list real, né, você teria uma estrutura em volta desse node. A gente teria provavelmente aqui, ó, class, linked, list, que aí ela ia conter o head, o tail e tal, essas outras coisas. E ela ia fazer as operações de inserção e de remoção, mas enfim. Só para desmistificar e mostrar que é relativamente simples, tá? Guarda isso daqui, essa estrutura que vai ser importante depois. Vamos então para o nosso próximo elemento. Vou falar aqui de queue. Queue é uma fila. É uma estrutura que é geralmente construída em cima de outras estruturas. Você pode construir ela em cima de uma linked list, e existem suas vantagens para construir na linked list, né? Principalmente se a sua fila, se a sua queue for dinâmica, se ela cresce, né? De maneira indeterminada, ou você pode construir ela em cima de um array. Não tem nenhum problema. Ambos são válidos, tá? E agora que você conhece uma linked list e você conhece um array, você conhece os trade-offs de ambos. Você pode falar, por exemplo, cara, se a minha fila, né, se eu tiver uma queue que tem um tamanho máximo, né, max de 10 elementos, de repente eu inicializo um array com 10 elementos vazios, eu aponto pro início da minha fila em algum desses elementos, eu aponto pro final da minha fila em outro elemento, né? Consigo apontar aqui no meu próprio array um head e um tail, e a performance vai ser muito boa, eles vão estar todos juntinhos na memória, encontrar eles vai ser rápido, vai ser fácil. Agora, se minha fila cresce indeterminadamente, e eu tiver muitas inserções, né? De repente vale mais a pena usar uma linked list, né? Com o conhecimento que você tem, você consegue ver qual estrutura é mais adequada para armazenar uma fila. O que é importante de uma fila? É entender que ela vai seguir algum princípio. Ela vai seguir LIFO ou FIFO, por exemplo. O que é LIFO? Last in, first out. Como é que essa fila funciona? O último elemento a entrar vai ser o primeiro a ir embora. Então, por exemplo, se eu tô numa fila, né, dessa maneira aqui, e eu, adicionei um último elemento lá na fila, esse elemento vai ser o primeiro a ser processado, ele vai ser o primeiro a ir embora. Ou então você tem também o FIFO, first in, first out. O primeiro que chegou é o primeiro a ser processado. Você pode imaginar, você vai lá comprar o seu ingresso pro show da Taylor Swift. Idealmente, né, o primeiro que chegou, você vai ser o primeiro a ser processado. Enfim, um desses dois approaches aqui vai ser escolhido. Em resumo do resumo, isso é uma fila. Na prática, quando você for, enfim, você pode explicar isso daí pro entrevistador, né? Quando você for utilizar isso para resolver um leet code, você pode usar o ferramental da própria linguagem. A sua própria linguagem provavelmente tem uma fila implementada, né? No Python você tem a tal da queue ou a DQ. DQ é Double-Ended Queue. A gente falou de listas linkadas em uma só direção. Elas, na verdade, podem ser linkadas em duas direções. Elas podem ser bidirecionais também, então você pode ter um next e um previous. Né? Isso aqui é uma decisão de design, vai fazer com que a sua lista seja um pouquinho mais pesada, mas vai deixar ela um pouco mais dinâmica. Uma DQ, ela pode seguir, inclusive, né? Você não precisa ser LIFO ou FIFO, você pode ter uma DQ que pode inserir elementos em ambos os lados e pode processar elementos de ambos os lados. Fica bem legal, tá? Então, tá lá resolvendo um leet codezinho, você pode simplesmente importar isso aqui no seu Python e utilizar isso daqui. Vai funcionar, tá? Não tem nenhum problema. Agora, tem aqui, né, nossa lista linkada. Eu falei pra você decorar lá o Node e Val. Se você decorou, você vai ter uma surpresinha aqui muito bacana. Se eu pegar essa lista linkada, né, e na verdade, ao invés de eu ter um next, eu tenho dois next. Eu tenho uma bifurcação na minha lista. Então, você tem que a sua lista, né, tem um node aqui. Ao invés de ter um next só, você tem dois. Você tem dois ponteiros. E nos próximos, cara, você vai ter dois ponteiros também. Então esse aqui, digamos assim, vai ter dois ponteiros pra cá, pra cá. Esse aqui vem pra cá, ó. Vamos mudar esse elemento aqui pra 1. Então a sua lista linkada, ela vai bifurcando, ela vai aumentando aqui, né? Coisa linda de se ver. Ela vai dobrando de tamanho aqui a cada um que passa. Menos um aqui, menos dois aqui pode ser. O que a gente criou? Acabamos de criar uma árvore binária. Legal, né? Isso aqui é uma árvore binária. Essa árvore binária, ela pode ter algumas propriedades que tornam elas muito, muito, muito interessantes. Você pode ter, deixa eu criar uma árvore nova, né? Pode ter, por exemplo, uma Binary Search Tree, uma BST, que ela vai estar ordenada de modo a facilitar buscas. Então você pode ter aqui, os elementos menores vão sempre ficar à esquerda, né? Então aqui a gente vai ter o 0, por exemplo. Elementos menores sempre à esquerda, então à esquerda do 0 vai ter um elemento menor do que o 0, né? Só pode ser menor, então pode ser aqui menos 4. E elementos à direita, né, vão ser sempre maiores. Então aqui um elemento maior do que o 0, mas ele tem que ser menor do que o 3.
Então aqui a gente pode ter 1, 2, por exemplo. Isso daqui é uma BST, tá? Uma árvore de busca. O problema da BST, né, é que para manter essa ordenação, eu não posso só inserir as coisas em qualquer lugar. Numa árvore sem ordenação, você pode de fato inserir em qualquer lugar, né? Numa BST, você precisa ficar rebalanceando ela para ela sempre estar ordenada e garantir essa propriedade de ordenação. Existem diversos tipos de árvore binárias, tá? A gente não vai conseguir entrar em muitos detalhes sobre eles aqui, mas a gente pode ver um pouquinho da implementação aqui, né? A gente, pô, acabei de te mostrar, cara, acabei de mostrar que era muito parecido com uma linked list, né? Então, se é muito parecido com uma linked list, a gente deve conseguir adaptar, né? Em vez de node, vamos mudar aqui para tree node, tá? Tree node, self.val, next igual a none, né? Vamos colocar, em vez de next, a gente vai ter left igual a none. E vai ter right, né? Vai ter 2 ponteiros, então. Não vai ser apenas um ponteiro, vão ser 2. Então, ponto val é igual a val, ponto left é igual a left, e self.right é igual a right, né? Olha que bacana. Temos aqui nossa árvore binária, né? Um nodo da árvore binária. Novamente, a árvore é uma construção um pouco mais complexa, tá? No curso, a gente constrói uma árvore de fato, a gente faz os traversals, mas para todos os propósitos práticos, uma árvore é um conjunto de nodes aqui. Eu vou inicializar e printar eles. Não precisamos escrever todo esse código na mão, tá? Eu vou só copiar e colar aqui. Ó, o root vai ter o 1, aí à esquerda do 1 eu vou ter o 2 e à direita do 1 eu vou ter o 3. E aí a esquerda do 3 eu vou ter o 4 e a direita do 3 eu vou ter o 5, tá? Essa aqui foi a nossa árvore. Ela vai ter essa carinha aqui, ó. Essa aqui é a árvore que a gente inicializou. Existem os tais traversals. Você pode traversear, você pode atravessar essa árvore de algumas maneiras diferentes. Você tem o in-order, pre-order, post-order. Já vamos explicar o que é cada um deles, tá? Vamos só printar aqui o in-order traversal para você ver como ele é. Olha, eu cometi algum erro. Aqui está ponto .value, e aqui a gente fez ponto .val. Aqui temos que alterar para ponto .val. O nosso in-order traversal, ele atravessou a árvore em ordem. Se ela fosse uma árvore, uma BST, né, uma árvore que estivesse ordenada, ele teria atravessado na ordem correta. Então ele veio aqui primeiro 2, depois 1, depois 4, depois 3, depois 5. O in-order traversal, ele funciona da seguinte forma, né? Vamos colocar aqui, ó. In-order. É meio como se eu planificasse essa árvore. Então eu peguei isso daqui, eu coloquei isso daqui, peguei isso aqui, coloquei aqui, peguei isso aqui, coloquei isso daqui, e eu vou atravessar a árvore nessa sequência aqui, tá? Eu atravessei ela em ordem. Eu meio que achatei a árvore, planifiquei ela. Esse aqui é o algoritmo para fazer in order, ele é bem simples, você abre o left, depois você printa, depois você abre o right. Eu não vou ter tempo para explicar isso aqui em mínimos detalhes, tá? Você vai ter que me perdoar. Você tem o pre-order. O que o pre-order faz? Pre-order, a gente vai até alterar esse algoritmo aqui. Olha só que coisa linda. Eu vou pegar, eu vou alterar para pre-order, certo? E a gente vai corrigir ele para ele ser pre-order com apenas uma alteração. Loucura. Você vai ver. Isso aqui é lindo, cara. A explicação de por que isso aqui funciona é arte. Pre-order funciona o seguinte. Ao invés de ele primeiro abrir o que tá à esquerda, aí abrir o que tá no centro, aí abrir o que tá à direita, ele vai primeiro abrir o que tá no centro, depois abrir o que tá à esquerda e depois abrir o que tá à direita. Primeiro ele vai abrir o que tá no centro. A gente pode interpretar que esse print aqui significa abrir o que tá no centro. Depois abrir o que tá à esquerda, depois abrir o que tá à direita. Vamos colocar isso aqui em texto aqui, ó. Abrir esquerda, printar atual, abrir direita. Bom, pre-order, primeiro ele printa o atual, depois ele abre a esquerda, depois ele abre a direita. Primeiro ele printa o atual. Corta, joga pra cá. Primeiro ele printa o atual. Vamos ver se ele vai atravessar em ordem? Vai. Abriu 1, abriu 2, abriu 3, abriu 4, abriu 5. Olha aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Fez corretamente o pre-order. Então segue a lógica, né, que o post-order, post, ele vai fazer primeiro o que está à esquerda, depois o que está à direita, e por último, ele vai printar. Primeiro a esquerda, aí depois direita, né? Vai ser aqui embaixo, depois ele vai printar. Nessa lógica, é para ele fazer aqui, ó. Primeiro o 2, depois ele printaria o 3, só que, né, ele tem que abrir primeiro o que está à esquerda, depois o que está à direita. Então vai ser 2, 4, 5, 3, 1. Post-order. Primeiro ele abre a esquerda, depois ele abre a direita, depois ele printa. Vamos alterar isso aqui, jogar lá para baixo, e vamos novamente rodar o nosso algoritmo. Olha só que legal. Primeiro ele abre a esquerda, aí, né, no caso, ele abriria o 3, só que primeiro ele tem que abrir a esquerda, então ele abre o 4, aí ele abre o 5, aí ele printa o 3, aí ele printa o 1. 2, 4, 5, 3, 1. Esses são os 3 traversals de árvores binárias. Incrível, né? Incrível e simples. Existem vantagens para se escolher cada um desses, tá? O in-order, ele, obviamente, é útil numa binary search tree para mostrar os valores em ordem. O pre-order, ele é muito útil para copiar uma árvore, para duplicar uma árvore, para reconstruir uma árvore, para mostrar a hierarquia, fantástico. E o post-order, ele é bom para computação de bottom-up. Se você vê como é que funciona uma computação com vários parênteses, ele é meio que assim que funciona, tá? Você vai lá de baixo pra cima, né? Também é bom quando você vai limpar essa árvore, né? Porque você tem que primeiro deletar
os elementos que estão lá embaixo para depois deletando os que estão em cima. Então cada um tem as suas vantagens. Você tem também buscas em profundidade e buscas em amplitude. Como que essas buscas funcionam? Você vai ter aqui, né? Vamos pegar a nossa árvorezinha aqui. Eu não vou desenhar setas, que eu tô com um pouco de preguiça de desenhar seta. Mas tá, temos a nossa árvorezinha aqui. Olha só que coisinha bonita. Não, vai, vamos desenhar seta. Setinha aqui e tal. Nossa árvore tá aqui bem desenhadinha, bonitinha. Como é que é uma busca em profundidade? Uma busca em profundidade vai buscar assim, ó. Você vai fazer uma busca pela árvore por aqui, né? Ah, não encontrei o que eu queria, então vou buscar por aqui. Não encontrei o que eu queria, vou buscar por aqui. Não encontrei o que eu queria, vou buscar por aqui, até se encontrar o que você queria. Uma busca em profundidade, ela é boa pra, tipo assim, eu quero encontrar qualquer caminho que funcione, né? Você tá ali num algoritmo de pathfinding, quero encontrar qualquer um, beleza, funciona perfeitamente. Agora, se você quiser garantir que você encontrou o caminho mais curto, ou encontrar todos os caminhos, faz uma busca em amplitude, né? Que vai primeiro buscar por aqui, depois buscar esses aqui, depois buscar esses aqui. Esses algoritmos são parecidos, a gente não vai conseguir explicar pra eles, não vão conseguir fazer os algoritmos agora, mas em resumo é isso. Se você conseguir explicar isso que eu expliquei, você tá muito bem. Um dos exercícios que a gente vai resolver hoje depois vai ser uma busca em, eu não lembro se amplitude ou profundidade, tá? Mas enfim, BFS é Breadth, First Search Breadth, não sei pronunciar muito bem, que é amplitude, e DFS, D de depth, é em profundidade, né? Depth, profundidade. Elas se escrevem assim, essas palavras, ó. Nossa, eu não sei nem escrever. Eu acho que é assim que se escreve e eu acho que é assim que se escreve, tá? Inglês é complicado, gente, mas enfim. Vamos então para nossa próxima e última estrutura, eu diria até a mais importante, talvez, que a gente vai ver hoje depois de array, que é o hashmap. É extremamente importante que você entenda hashmap. Extremamente importante que você entenda hashmap. Então, presta bastante atenção aqui comigo. Bom, hashmap funciona da seguinte forma. A ideia aqui é que a gente vai querer ter uma estrutura que tenha a seguinte propriedade, né? Eu quero, por exemplo, que quando eu dê uma busca pelo elemento cujo valor é 3, eu consiga encontrar esse elemento de maneira imediata. Vamos traduzir isso aqui. Eu quero que quando eu dê um get na chave 3, ele me retorne o valor contido dentro dessa chave, o valor para qual essa chave aponta, em O de 1. No nosso caso da árvore binária, por exemplo, se eu quero encontrar onde está o valor 5, é possível encontrar esse valor em O de 1 se eu não souber onde ele está? Não. Não é possível. Eu vou ter que fazer algum tipo de busca, e quanto maior a minha árvore, mais longa pode ser a minha busca. Não é possível. Numa fila, é possível eu encontrar o valor 5 se eu não souber onde ele está em O de 1? Não, também não é possível. Eu vou ter que percorrer vários nodos, né, e o pior dos casos vai ser O de N também. Num array, também não é possível. No array, só vai ser possível se eu souber aonde esse elemento tá, né? Se eu souber onde o elemento 3 tá, eu consigo acessar ele de maneira imediata sem olhar os outros elementos. Eu consigo acessar ele em O de 1. O hashmap, às vezes, ele é chamado de dict, né? Em Python, ele é um dict. Às vezes, ele é chamado de hashtable. Existe uma diferença técnica pequena entre o hashmap e hashtable. Não é importante pra hoje. Às vezes, a gente chama ele apenas de map. Também funciona. E às vezes você vai ver estruturas que têm um comportamento similar a um hashmap. Não é o mesmo comportamento, tá? Mas um comportamento similar a um hashmap, que vão ser simples objetos. É o tal POD, o Plain Node Java ou JavaScript Object. Mas vamos se ater aqui ao dicionário hashtable map, tá? Para ser o nosso hashmap. Bom, a gente sabe que se a gente souber onde um elemento tá no array, a gente consegue encontrar ele em O de 1. O problema, né, é como que eu sei aonde que esse elemento tá, né? Como que eu sei exatamente qual a posição desse elemento. Existe uma técnica aqui, muito avançada, que é a técnica seguinte. Você pode ter com que o seu elemento só possa estar em um único lugar. Como assim? Bom, imagina que nesse array você armazena os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Em ordem. A gente necessariamente sabe onde que tá o 0, a gente necessariamente sabe onde que tá o 3, a gente necessariamente sabe onde que tá o 5. Se eles são todos em ordem, eles só podem estar no local designado pra eles. Se eles só podem estar no índice onde eles cabem, né? Tá correto? Pô, galera, mas aí como é que a gente armazena o item 7 nesse array, né? Onde que o item 7 estaria? Não tem mais espaço. Até tem, porque o 5 tá aqui, né? Você poderia armazenar o 6 aqui, o 7 aqui. E assim sucessivamente, né? Onde que eu armazeno 8, 9, 10, 11, 12 aqui, 13 aqui. E como que eu saberia onde que o 13 tá? Cara, você vai fazer 13, módulo, tamanho do hashmap, tamanho do array, tamanho do nosso array é 6. O 13, necessariamente, né, quando você faz a operação módulo, é uma divisão, e aí você pega o resto da divisão, né. 13 dividido por 6 dá 2, sobra 1, né, porque 6 vezes 2 é 12, então sobra 1 pra somar 13. Você tem aqui o 1,
o elemento 13 ele vai necessariamente cair no índice 1. Compreendido como é que funciona o módulo aqui? Como é que a gente pode usar o módulo para encontrar onde que é para um elemento estar? Agora o negócio vai ficar bem legal. O hashmap utiliza-se de algo chamado uma hashing function. Então eu posso armazenar um elemento, tipo assim, o elemento banana. O elemento banana tem um valor computacional, né? Tem um valor em hexadecimal, isso aqui vale alguma coisa dentro do computador. O computador pega e pode fazer uma hashing function, multiplicar isso por algum número muito absurdo, tá? Imagina, ele multiplica por um número muito absurdo e o resultado disso é outro número muito absurdo. Só que aqui, né, vamos colocar hashing function, e aqui embaixo vai ser o hash. Esse aqui é o hash de banana, tá? O detalhe interessante do hash é que o mesmo input sempre produz o mesmo hash, e o hash vai ser um número gigante hexadecimal. Se você pegar esse número gigante hexadecimal e você fizer módulo o tamanho do array, você necessariamente sempre sabe onde que ele vai cair. Então eu sempre vou saber que, por exemplo, o item banana vai cair nesse slot do meu hashmap, porque a minha hashing function não muda, o hash de banana é sempre o mesmo, é só eu fazer módulo tamanho do array que o elemento banana sempre cai aqui. E é, em resumo, assim que um hashmap funciona. O mesmo input, aplicado à mesma hashing function, sempre vai gerar o mesmo hash, e se eu fizer esse hash módulo um número, sempre vai ter o mesmo resultado. A questão de hashmap, ela é a seguinte, tem duas questões aqui, né? Hashmap, ele é um conjunto de chave e valor. A gente estava falando apenas da chave. Então, assim, a chave banana, ela vai apontar para um valor, né? Esse valor pode ser o que a gente quiser. Vamos imaginar aqui que o nosso valor é 17. A chave galego vai apontar para o valor 1, porque só existe um Augusto Galego. Então, banana caiu aqui, né? Como banana caiu aqui, a gente vai armazenar, né, banana 1 nesse espaço na memória. Você armazena, perdão, é banana 17 nesse espaço na memória, né? Agora existe uma questão um pouquinho complicada. Imagina que o hash de galego também cai nesse mesmo lugar aqui, né? Pode perfeitamente cair, afinal de contas, só existem 6 espaços nesse hashmap. Em algum momento vai dar conflito. Então, para isso, existem algumas soluções. Uma dessas soluções é a seguinte solução. Você pode, ao invés de armazenar galego 2.1 nesse espaço junto com a banana, você joga 1 pro lado. Então, né? Quando você for buscar pelo galego, ó, vou buscar pelo galego aqui. Galego tá aqui? Não, galego não tá aqui. Tem um item que é banana, não é galego. Cara, eu vou olhar no próximo. Galego tá aqui? Tá aqui, achei. Mas na verdade eu tô buscando pelo item Mateus, tá? Vamos imaginar que a gente tá buscando pelo item Mateus. Olhe no próximo elemento, Mateus tá aqui? Não, Mateus não tá aqui e esse espaço tá vazio. Então a gente sabe que Mateus não existe. Essa é uma das formas de solucionar conflitos em hashmap, tá? É você sempre jogar pro próximo. Existe outra forma de solucionar conflitos no hashmap, que é, ao invés de eu armazenar um único elemento por slot, eu transformo esse slot aqui numa linked list, ou talvez em outro array, enfim, em alguma outra maneira. Aí eu posso ter banana aqui, só que quando eu tentar inserir o galego, eu insiro aqui, né? Eu vou fazendo uma lista trincada. Pô, aí eu peguei outro elemento cujo hash deu a mesma coisa, né? Eu achei o Mateus aqui. Linka de novo, Mateus. E aí, para encontrar o elemento Mateus, a gente vai escanear, né? A gente vai olhar. Tá aqui no slot de banana? Não, mas o slot de banana aponta pro próximo. Qual que é o próximo? Galego? Não, não é Mateus, mas o galego aponta pro próximo ainda. Mateus. Encontramos o Mateus, ele tá aqui no nosso hashmap e a chave Mateus contém o valor 1. Compreendido? Gente, é muito, muito, muito importante essa compreensão, tá? É assim, de imprescindível importância que você entenda que a chave vai passar por uma hashing function, que vai sofrer um módulo. O hashmap vai armazenar um conjunto de chave e valor, e ele não necessariamente encontra tudo em odd 1. A gente convenciona que, na média, ele encontra em odd 1, mas eu acabei de te mostrar como funciona, né? Você vai olhar, pô, eu olhei banana, depois eu olhei galego, depois eu olhei Mateus. Se eu tiver mais elementos, ele vai ficar mais lento. É um fato, se eu tiver mais elementos, ele vai ficar mais lento. Não é odd 1. Odd 1 não é o pior caso. Odd 1 é o caso médio. Quando a gente falou de... Cadê? Tá, eu perdi a referência, mas quando a gente falou de Big O, eu não mencionei isso, mas a gente sempre tá falando do pior caso possível, tá? A gente sempre convenciona que é o pior caso possível, salvo algumas exceções. Hashmap é uma dessas exceções. A gente fala sobre o caso médio no hashmap. O caso médio é odd 1. No caso mediano, ele vai encontrar muito rápido. Em alguns casos, ele vai demorar muito, né? E o que acontece quando o seu hashmap começa a ficar muito cheio, né? Vamos imaginar que o nosso hashmap, ele começa a ficar bastante cheio e ele fica, cara, 60, 70% cheio, mais ou menos, tá? Eu enchi aqui o meu hashmap 60, 70%, de modo que as inserções estão mais lentas, as buscas estão mais lentas, tá tudo mais lento nesse hashmap. O que geralmente vai acontecer? Eu vou reorganizar o meu hashmap e eu vou dobrar o tamanho dele. O quão cheio ele pode ficar, a gente chama de load factor, é o quão cheio ele pode ficar. Geralmente, 50, 60, 70, 80%, tá? Geralmente são esses números, o nosso load factor. E aí, quando ele encher muito, você vai reconstruir esse hashmap com um espaço alocado maior, em outro espaço da memória maior, que caibam mais coisas, pra gente conseguir manter os nossos acessos sendo rápidos ali, tá? Fez sentido? Quando você vai usar um hashmap, então,
então, quando você tiver a propriedade que você quer dar um get em alguma coisa e retornar em tempo médio O de 1. Isso aqui é o hashmap, essa aqui é a explicação de hashmap. Agora, nós vamos para 2 exercícios do LeetCode aplicar na prática isso que a gente entendeu a teoria agora. Aqui a gente está no nosso LeetCode e no curso a gente resolve praticamente todos os tipos de LeetCode mais cobrados, os padrões mais cobrados de LeetCode. Se você quiser, uns que são muito importantes de entender é Two Pointer e Sliding Window, tá? São 2 padrões muito cobrados. A gente deve ter vídeo aqui no canal sobre esses 2, tá? Então eu vou trabalhar mais em cima de coisas que eu geralmente não mostro aqui, até pra gente solidificar um pouco o conhecimento que a gente acabou de obter, né, de árvores binárias e de linked lists, que são estruturas que a gente fala menos sobre no dia a dia, né? Então eu vou focar um pouco mais nelas. Primeiro exercício que eu vou resolver, dessa lista gigantesca de exercícios aqui de LeetCode, é um muito simples de linked list. Só pra gente exercitar a nossa percorrer aqui a linked list, né? A gente tem uma linked list ordenada e a gente tem que remover os elementos que estão duplicados, né? Então você tem a linked list 1, 1, 2, você remove um do meio. A gente tem a linked list 1, 1, 2, 3, 3, você remove todos os duplicados e ela fica tipo 1, 2, 3, né? Enfim, se você olhar a implementação de linked list aqui, ela é exatamente igual àquela que a gente fez. Então a gente não vai ter dificuldade em lidar com ela, né? Vamos começar aqui a fazer o código. Qual que é a minha ideia aqui no código, né? O ponto que eu vou me atentar especificamente. Imagina que eu tenho a linked list, que ela é assim, 1, 1, 1, 1, e aqui no final eu tenho 1, 2. O que eu preciso fazer, né? Eu preciso mover essa seta aqui do 1 pro próximo. Efetivamente, eu preciso fazer isso daqui, ó. No momento que eu faço isso daqui, esse elemento aqui, ele é meio que ignorado, né? Se eu apontar por exemplo, o elemento tá aqui apontando pra esse. Só que se eu só faço o meu head apontar pra cá, eu efetivamente ignorei esse elemento aqui, tá? Numa linked list é assim que a gente faz. Se você não tiver nenhuma referência pra esse ponteiro aqui, porque pra esse elemento aqui, o certo seria desalocar ele. Mas isso aqui é Python, a gente não tá muito preocupado com isso. A gente só quer retornar uma lista linkada que os elementos não estejam duplicados. Qual que é o problema de apontar essa seta aqui pra cá? É que esse 1 aqui também é duplicado. Então eu preciso olhar, né? O próximo é igual? É igual. O próximo do próximo é igual? É igual. O próximo do próximo do próximo é igual? É igual. Então eu vou apontar lá pra frente. Essa aqui é a lógica de um loop, né? Um loop que eu vou fazer o seguinte. Dentro do meu loop, eu vou estar comparando esse elemento aqui com o próximo. Esse com esse, então. Ah, é igual? Então compara com um depois. Ah, é igual? Então compara com um depois. É igual? Compara com um depois. Faz um loop. Assim, é isso aqui que a gente vai fazer. É um loop com um ponteiro apontando pro atual, um ponteiro apontando pro anterior lá, né? E é isso que a gente precisa. Então, nós temos aqui o head. No final, o que retorna, qual que é o retorno desse método, né? O retorno desse método é o head da linked list. Então, em teoria, eu vou alterar essa linked list, mas eu ainda vou retornar o head, né? Eu ainda vou retornar a mesma linked list que vai ser alterada, ela vai ser retornada. Ok, então não vai ter alteração nesse head. Vamos criar mais um ponteiro que aponta para esse head, né? Porque a gente tem o head, só que a gente precisa retornar esse head nessa posição. Esse é o final do algoritmo. Vamos criar, então, um current aqui, né? Current, e aí a gente pode brincar com esse current sem afetar a nossa referência pro head. Então temos aqui, current é igual a head, e agora a gente precisa dar um loop, né? Um loop, e ir checando, enquanto o current for igual ao... Quer dizer, enquanto o current existir, né? Enquanto o current existir e existir algo depois do current, ele vai fazer um loop e ele vai checando o que tá depois e ele vai alterando os ponteiros. While current is not known, and current.next is not known. Na verdade, eu acho que você nem precisa do is not known, né? Eu acho que você pode só cortar isso daqui, ó. While current and current.next, né? Enquanto o current existir e o current.next existirem, a gente vai estar fazendo um loop, né? Quando o current chegar num lugar, chegar aqui no final da lista, né, em que não tem nenhum next, acabou o algoritmo. Efetivamente acabou o algoritmo. A gente precisa checar se o nosso current, ele é igual ao próximo, né? Então, if current.val igual current.next.val, aqui ó, val tá aqui em cima, né? Algo vai acontecer. Se ele não for igual, né, supondo que o meu current esteja aqui, né? Ó, o current tá aqui. Aí eu checo, pô, ele não é igual ao 2. Cara, eu vou só mover um pra frente. Se ele não for igual, eu só movo um pra frente. A questão é, se ele for igual, o que eu faço? Se ele for igual, eu não vou mover um pra frente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou meio que ignorar esse daqui, né? Eu vou fazer ele apontar pro próximo, e o meu current não se move, ele vai ficar parado. E aí eu checo de novo. Esse aqui é igual a esse? Pô, é igual. Não, beleza. Então deleta e aponta pro próximo ainda. Esse aqui é igual? É igual. Então deleta e aponta pro próximo ainda. É igual? Não, agora é diferente. Ah, agora a gente move o current mais uma, e assim, quando o current chegar no final, acabou. Relativamente tranquilo, tá? Então aqui a gente tem o nosso if-else. Se ele for diferente, ele caminha um pra frente. Current é igual a current.next. Isso aqui é caminhar um pra frente, né? Eu movo o meu ponteiro pra frente, eu movo o current um pra frente. Caso ele seja igual, a gente vai fazer aqui simplesmente current.next. Eu vou andar 2 pra frente, igual a current.next. Quer dizer, eu não vou andar 2 pra frente, né? Perdão, eu me expressei mal. Eu vou fazer com que o meu ponteiro não aponte pro próximo, porque que o meu ponteiro aponte pra um depois do próximo, que o next aponte pra um depois do próximo.
galego, e se aqui no final tiver um 1, né, eu tiver o 1 apontando pro 1, aí o meu ponteiro vai apontar pro next, que vai ser o que next? Next vai ser none. Vai ser nada. E aí a linked list ainda vai se permanecer correta, porque não tá apontando pra nada depois. Cara, isso aqui é o código, tá? Se eu clicar aqui e eu não tiver cometido nenhum erro, vai dar certo. Ó, deu certo. Vou clicar em Submit aqui. E muito bem, resolvemos esse problema de linked list. Super simples, tá? Problema super simples. Se você tem dificuldade com isso é porque falta um treinozinho de linked lists. Mas é uma lógica muito simples, tá? Assim, se você tá achando difícil, se você realmente tá achando difícil isso daqui, não é porque você é burro, não é nada nesse sentido, é só falta de prática mesmo. A gente não vê essas estruturas no dia a dia, você nunca deve ter tido muito contato com essas estruturas, é normal achar isso daqui muito convoluto, muito complexo. Mas não é, é bem simples, tá? Tipo, se você praticar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, vai ficar super simples, eu prometo. Agora vamos para árvores binárias. Bom, aqui a gente tem esse exercício de árvore binária, que é para encontrar a profundidade máxima de uma árvore binária, certo? A profundidade máxima você pode resolver tanto com DFS, tá? DFS, quanto com BFS, com busca em amplitude e busca em profundidade, né? Busca em amplitude, você faria o seguinte, a busca em amplitude você vai olhar todos os níveis, olha esse nível, olha esse segundo nível, olha esse terceiro nível, né? Vai abrindo todos os elementos. Se tiver coisa mais aqui pra baixo, olha aqui o quarto nível, e aí quando não houver mais nada pra olhar, você retorna à altura do último elemento aqui. A busca em profundidade, como a gente quer encontrar a profundidade máxima dessa árvore, a gente vai novamente, né? Abrir todos para a esquerda, abrir todos para cá, abrir todos para cá, se tiver, né? Vamos imaginar que tem um aqui, ó, esse aqui é o mais profundo. Abrir todos para cá, e o que a gente precisa fazer é um algoritmo recursivo que vai sempre mantendo o traqueamento, né? Mantendo a profundidade que a gente tá. Então, se você sempre armazenando aqui, né? 1, 2, 3, 4, de alguma maneira. Esses algoritmos, no curso a gente explica eles com bastante profundidade, mas o que você faz, na verdade, em resumo aqui, tá? Se você nunca viu esse algoritmo, vai ser um pouco difícil de entender. Mas é o seguinte, você tem esse daqui, né? Algoritmo recursivo. Que o que ele faz? Ele vai abrir pra esquerda, ele vai abrir pra direita, e ele vai retornar. Ele vai fazer essas três coisas, né? Então ele vai fazer o seguinte, abrir, retornar. Só que tem um detalhe. Quando ele abre a árvore de execução do algoritmo, ele vai pro próximo, né? Ele vai pra cá. Nesse outro aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir e retornar também. Só que ele vai fazer isso duas vezes, né? Ele vai fazer tanto pra direita quanto pra esquerda. Então vai abrir e retornar. Só que na abertura, quando ele abre aqui, né? Ele abriu os dois aqui. Ele vai também abrir mais, e abrir mais, e abrir mais, e abrir mais. Desse modo, ele vai, em algum momento, chegar lá no fim. E o primeiro a ser retornado vão ser os mais profundos aqui, né? Dessa maneira, a gente só precisa ver qual que é o maior possível, qual que é o maior valor possível encontrado e retornar esse maior valor possível encontrado. Se a gente for mantendo ali o tamanho, né? A profundidade que a gente chegou. O primeiro caso, vamos dizer o seguinte, ó. DFS, busca em profundidade, que recebe um root. Tá? E lá no final eu vou retornar o meu método recursivo aqui, que é o DFS com o root aqui. O algoritmo inteiro vai ocorrer dentro desse método recursivo, né? O método recursivo, como a gente falou, ele precisa fazer o seguinte, ó, ele precisa abrir esquerda, ele precisa abrir direita, ele precisa retornar tamanho. Ele faz essas três coisas, tá? Tem um detalhe, se eu receber um root vazio, né? Se o meu root for tipo nada, né? Eu tenho um node aqui, 0, não tem nada pra esquerda e nada pra direita, e eu chamei, né, recursivamente, passando aqui à esquerda e passando à direita. O que acontece se tiver vazio? O que acontece se nem tiver árvore, né? Se eu só passei nada, se eu passei none. Cara, se eu passei none, né? If root is none, o tamanho é 0. Esse é o nosso caso base, né? Em recursão tem o que a gente chama de caso base. O caso base é que quando a gente recebe none, a gente retorna 0. Em algum momento vai ser none, porque em algum momento não vai haver nada para a esquerda e nada para a direita. Então vai ser none. O último nodo, ele sempre vai passar um elemento vazio, que é none, e um elemento vazio, que é none de novo, e aí vai retornar o caso base, que é tamanho 0. Então se ele retorna tamanho 0 aqui, e ele vai retornar primeiro os que estão lá embaixo, né? Pô, ele retorna tamanho 0 quando era none. Aqui ele vai ter que retornar 0 mais 1. Aqui ele vai ter que retornar mais 1 também. Então no caso já também 2. Aqui ele vai ter que retornar mais 1. No caso também 3. Entendeu? Então tipo assim, o retornar tamanho, na verdade, eu vou ter que dar um return, né? Em alguma coisa, o anterior, né? Anterior mais 1. Eu quero encontrar o maior tamanho, então eu tenho que encontrar, na verdade, o maior anterior mais 1, né? Essa aqui vai ser a lógica, porque eu sempre tenho que retornar mais 1, mais 1, mais 1. O que significa abrir esquerda? Bom, abrir é chamar o mesmo método recursivo passando à esquerda. DFS, root.left, e segue a lógica, né, que o right é a mesma coisa. DFS
root.right. Cara, qual que é o maior número anterior encontrado? É o que estava à esquerda ou é o que estava à direita? A gente não sabe, né? A gente vai ter que checar qual que é o maior. Então a gente bota aqui, de repente, left é isso daqui, right é isso daqui, e o maior anterior é o max de left e right. Esse é o algoritmo, eu acredito. Eu acredito que ele tá pronto, tá? Sinceramente. Porque eu abro a esquerda, eu abro a direita, até... Eu vou abrindo, né? Ele vai, tipo assim, ele pega a nossa árvore, ele vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, aí ele chega no none. Aí esse none vai retornar 0. Quando ele retornar 0, ele começa a voltar, né? Então ele volta pra cá, aí retorna 0 mais 1. Aí ele volta pra cá, aí retorna 0 mais 1, que vai ficar 2. Aí retorna 0 mais 1, que vai ficar 3. Então todos vão acabar retornando, né? Supondo que esse aqui seja o maior, tá? Esse aqui é o maior porque tinha mais uma lá no fundo. Todos vão sempre comparando qual que é o máximo, né? O máximo entre a esquerda e o máximo entre a direita. Então, no momento, quando chegar lá no topo, a gente vai ter o maior possível, que é 4. Eu, sinceramente, acho que isso daqui resolve o problema. Deixa eu rodar aqui. Foi aceito. Essa é uma DFS. Surpreendentemente, eu sei. Demora... Você tem que ver isso aqui mais algumas vezes pra isso aqui fixar bem na sua cabeça, porque é muito difícil você acreditar em mim que uma DFS são, tipo, 3 linhas de código. É left igual a DFS root.left, right igual a DFS root.right e return. Tipo, essas são... É isso. São essas linhas de código aqui. Tipo, 5 linhas de código. Na verdade, se você não precisar retornar no final, né? Você poderia, tipo, tirar isso daqui, tira isso. Aqui embaixo você faz print root.val. É val que é? É val que é. Tipo assim, você não vai acreditar em mim, mas se você rodar isso daqui, ele roda uma árvore... Tipo, tá ligado? A nossa árvore tá aqui, ele rodou a busca em profundidade, tá? É que o out aqui, ele não faz o desenho bonitinho, tá? Mas ele de fato roda uma busca em profundidade. Se você olhar, o 3 é o primeiro elemento, é o elemento mais no topo. Ele foi o último a ser printado. A primeira folha aqui é a 9. Aí a direita do 9 tem o 20, a esquerda do 20 tem o 15... e a direita do 20 tem o 7, então ele printa 9, 15, 7, 20 e 3. Tipo, é difícil você acreditar em mim, mas esse aqui é o código completo de uma DFS. Enfim, você vai precisar ver isso aqui mais algumas vezes, cara, pra ficar bem fixo na sua cabeça, mas pegou aqui, deu submit, tá resolvido o problema, tá? A gente passou aqui no LeetCode, foi aceito. Passamos nos casos todos. Essa é uma DFS. E esse é o resumo do resumo de um curso de DSA para entrevistas. Você vai passar em todas as entrevistas com isso daqui? É claro que não. É claro que você não vai passar em todas. Mas isso aqui vai te ajudar a passar em uma parte delas, tá? Eu sei disso. Eu sei disso porque eu já passei em entrevistas que requiseram esse conhecimento. E eu já passei em várias dessas entrevistas, tá? Eu já devo ter feito... Cara, talvez umas 30 entrevistas de LeetCode na prática. Eu juro que eu não contei. Eu não faço a menor ideia. Eu faço as entrevistas... Deixa eu ver, a primeira que eu fiz foi em 2022, acho. Ou 2021. Desde 2021 eu faço constantemente entrevistas de LeetCode para as empresas gringas, tá? É uma etapa muito comum. Você precisa saber disso daqui. Para entrar em várias empresas, isso aqui vai ser eliminatório. A gente viu, né? Vimos array, vimos linked list, vimos binary trees, vimos queue, vimos hashmap. Nossa, a gente viu muita coisa. Eu nem sei o quão longo tá esse vídeo. Vimos 2 exercícios de LeetCode. Se você gostou desse resumo, o curso de DSA que a gente tem é, tipo, literalmente 10 vezes maior do que isso daqui. É 10 vezes mais conteúdo do que isso. Tipo, a gente tava vendo árvore binária, né? Olha comigo aqui o módulo de árvores binárias. A gente tem introdução, a implementação de uma árvore binária, todos os traversals, in-order traversal, construir uma árvore a partir dos traversals, DFS, LeetCode com DFS, BFS, LeetCode com BFS, riscos recomendados de BFS, isso tudo apenas em árvores binárias, tá? Das estruturas de dados aqui, a gente tem aulas gigantescas sobre todas as estruturas aqui. Tem pilha, eu nem falei sobre pilha, nem falei sobre grafo, nem falei sobre tree. Se você gostou e quiser aprender mais sobre DSA, é um ótimo momento para entrar no curso, que o preço do curso tá congelado há mais de um ano, tá? No link vai ter os detalhes da ementa do curso, o que tem nas aulas e tal, quais são as aulas, e um link com um cupom de desconto para você se matricular no curso, aqui na descrição do vídeo. Daqui a um mês do lançamento desse vídeo, a gente vai fazer um ajuste de preço, tá? Isso aqui que eu mostrei é sem as aulas novas, tá? Vão entrar mais 20 aulas aqui nesse curso aqui. A gente vai adicionar 20 aulas novas aqui, tá? E por causa dessas 20 aulas novas, daqui a um mês a gente vai estar subindo o preço desse curso. Por isso, é um momento ótimo para você entrar agora, para aproveitar o preço antigo ainda, o preço de quando o curso tinha menos aulas, e você vai pegar todas as aulas novas. Na verdade, todo mundo que comprou esse curso, em qualquer momento tiver acesso a ele, vai ter todas as aulas novas, tá bom? Se você quiser aprender mais comigo, vai ser um prazer te ensinar. O link vai estar aqui na descrição com um cupomzinho de desconto. O preço atual vai acabar, vai ficar mais caro. Se você não quiser, cara, se você falar, cara, Galego, muito obrigado pela aula, mas
pô, esse resumão, acho que eu aprendi o que eu queria, acho que eu vou tentar fazer as entrevistas só com resumão, vai em frente. Eu te garanto que você vai ter bons resultados, tá? Sendo bem sincero, bastante do que você aprendeu aqui vai dar bom resultado. E eu tô tão confiante nesse bom resultado que você vai ver que deu bom resultado e vai querer vir aprender mais comigo. Enfim, todo vídeo que você aprendeu algo novo foi um vídeo que valeu a pena fazer. Eu espero que você tenha aprendido bastante coisa nesse vídeo. Deu um trabalhão? Peço encarecidamente, por favor, deixa um likezinho aqui embaixo, tá? Deixa um comentário também pra me ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Eu tentei fazer esse vídeo não ser muito enrolado, tá? Ele ser mais rapidinho, fluir bem. Espero que eu tenha conseguido. Beijão, tchau.